Boa noite. Olá, sejam muito bem-vindos a essa live. Boa noite, Anne. Eu atendo mães. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Eu trabalho com atendimento, sou psicoterapeuta e trabalho com atendimento de mães e mulheres. Rosângela, boa noite. E famílias. E eu percebi nesses atendimentos, sejam bem-vindos, tá? Todos que estão chegando. Eu percebi nesses atendimentos o quanto as mulheres precisam de ajuda para conciliar a maternidade, trabalho, família, vida pessoal, autocuidado. E por isso eu criei o projeto Mãe Segura. E esse projeto já começou lá numa aula que está no YouTube, que eu subi para o YouTube na terça-feira. Então foi a nossa primeira aula desse projeto. E é por isso que eu estou aqui. Porque o projeto ele terá as aulas no YouTube toda terça-feira e terá as lives aqui ao vivo. Boa noite, seja bem-vindo para quem está entrando. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carla Coelho, sou psicoterapeuta, sou casada há 29 anos, já vou fazer 30 agora no mês de maio, tenho 3 filhos e trabalho muito com mulheres, né? Nesse cuidado do olhar, de levá-las a ter uma visão ampliada da vida dela, dos valores dela, porque a tendência que a gente tem como mulher, e eu também vivo nesse cenário, é deixar de olhar para si e estar sempre olhando para fora, estar sempre olhando para o outro. Então, eu ajudo mulheres que trabalham a tomarem decisões seguras em 4 semanas. E esse projeto vai trazer técnicas, práticas para vocês viverem isso, se sentirem seguras para tomar uma decisão sem culpa. Porque a maioria das vezes no nosso dia a dia, a nossa decisão é com culpa, né? Boa noite, Michele, boa noite, Patrícia. Então sejam muito bem-vindas ao projeto Mãe Segura sem filtro. Por que sem filtro? Porque aqui a gente vai poder falar das nossas dores, vai poder dividir experiência, vai poder se ajudar, vai poder também se sentir à vontade para estar colocando as emoções, os sentimentos e pedir ajuda, tá? Vai ser uma troca muito rica. Se você quiser, coloca aí de que estado você é, de que cidade você é. Alice, seja bem-vinda. Alice eu conheci lá na França, em Lourdes, ela é de Portugal. Que bom que você está aqui, tá? Seja muito bem-vinda. Então é isso, a gente viver sem máscaras, sem se preocupar com a culpa que a gente carrega todos os dias, porque a gente cai num cenário de que a gente tem que ser perfeita em todas as áreas e em todas as nossas versões, e é claro, a gente não consegue. Então, mais uma vez, para quem está chegando, esse projeto tem o seguinte formato: todas as terças-feiras vai subir uma aula no YouTube, tá? Já temos aula lá, a primeira aula foi terça-feira passada. Se você ainda não assistiu, vai no meu canal. Onde você encontra o meu canal? No link da bio. E ali você já vai cair direto no canal, se inscreve, aperta o sininho, porque você vai ser sempre avisada das aulas que vão estar disponíveis ali para você, tá bom? E também ele vai acontecer aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas, e eu espero você, tá? E quem tá aí, Arlinda, que saudade! Quem tá aí, compartilha, convida os amigos, convida as mulheres que vocês conhecem que precisam estar escutando sobre isso, tá? E qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje é a culpa silenciosa que rouba a sua segurança. O que é a culpa silenciosa, gente? A culpa silenciosa é aquela que está nas entrelinhas do nosso cotidiano. Ela acontece dentro da gente. Ninguém sabe, ninguém percebe. O marido não percebe, o chefe lá do trabalho não percebe, os filhos não percebem. Por isso que a gente chama ela de uma culpa silenciosa, mas ela está dentro da gente. A gente vai carregando nos nossos pensamentos, numa coisa que a gente faz e que não ficou tão bem feita, né? Ou as coisas ficaram bem feitas, mas mesmo assim a gente se cobra. Então, oi, Dri, seja bem-vinda. Oi, Lid, seja bem-vinda também. Então, a gente vai se cobrando, sabe? Desse movimento que vai deixando a gente insegura, vai deixando a gente para baixo, vai pesando a gente, né?
Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você percebe que muitas decisões que você tem no seu cotidiano e na sua vida, né, para grandes projetos e para o dia a dia, você percebe que elas são carregadas de culpa? Tá? Se você quiser, compartilha aí. Aquela sensação de estar sempre devendo algo para alguém. Pensa assim, eu gosto de pensar, seja bem legal, eu gosto de pensar assim no concreto. Vamos assim, 7 dias, de domingo a domingo. De domingo a domingo, quantas vezes você tem essa sensação de que, poxa, eu fiz tudo, mas estou me sentindo incompleta, acho que faltou alguma coisa, ou não fiz tão bem aquilo. Né? Em 7 dias, enumera, são 3 dias eu me sinto assim, 5, não, a maioria dos dias, não, menos dias. Eu acho isso importante, esse dado importante para a gente tentar entender como que a gente está vivendo. Às vezes eu pergunto assim, até para as pacientes, como que você está vivendo? De 1 a 7, né? De domingo a domingo? Quantos dias você está bem? Quantos dias você... né? E tá bem não é tá bem não é não ter problema, gente. Mas é sem aquela angústia, sem aquele peso, sem aquela culpa. Quantos dias? É legal observar disso. E observar isso. E eu quero dizer que esse cenário de chegar cansada, chegar exausta, querer só dormir, mas ainda ter que dar conta de tudo e se sentir angustiada, frustrada, porque sempre falta alguma coisa, né? Porque não tem perfeição, em nenhuma versão da gente, né, de mulher, não tem perfeição. E eu vivi esse cenário. E quando eu vivi esse cenário, eu precisei de ajuda. Eu precisei que alguém de fora me ajudasse a trabalhar o meu autoconhecimento e a perceber que a nossa história, eu quero que você perceba isso hoje. Boa noite, André, seja bem-vindo. Que a nossa história, ela é bonita. Você tem uma bela história, eu tenho uma bela história. A gente escuta falar aí na internet, né, da jornada do herói. Todo mundo tem a jornada do herói, porque todo mundo foi vencendo e foi se superando. E a gente precisa aprender a contar uma nova história da nossa vida. Então, assim, eu já vivi esse cenário, né, que é o tema de hoje, dessa culpa silenciosa, essa agonia, essa cobrança. E eu precisei de alguém para me ajudar e isso mudou a minha vida. E quando muda a nossa vida, muda a vida de toda a casa, de toda a família, de todo mundo que está ali. E isso é muito importante para nós. Então eu queria que, por exemplo, imagina um cenário de uma mãe, que eu acho que muitos de nós aqui somos essa personagem, que acorda antes de toda a casa. Então você acorda antes de toda a casa, sem fazer barulho para não acordar ninguém. Ou seja, está sempre pensando no outro. Tudo que você faz é para não incomodar o outro, o filho, o marido, a casa ou quem mora com você. Né? Então esse cenário de que eu acordei antes de todo mundo, preparei o café, ou seja, nesses bastidores, no cotidiano as pessoas sentam, tomam café, mas não lembram. Alguém preparou aquele café. Né? Então você preparou o café, você arrumou a mochila do filho, ou você arrumou, né, a marmita do estudante lá que vai para a faculdade, você organizou tudo para ele. Então você organizou a sua roupa, você se vestiu, planejou o horário, organizou a rotina, saiu, deixou os filhos na escola, ou deu carona para os filhos que são mais velhos, ou às vezes até deixou o esposo, né, porque tem gente que troca assim. Chegou no trabalho, executou tudo muito bem executado ali que seu chefe pediu. E depois de executar, você volta para casa, pega os filhos na escola, tira a mochila, vê se tem tarefa de casa, se não tem tarefa de casa, faz a janta, organiza a casa para o dia seguinte, organiza a roupa para o dia seguinte. Aí quando você vê, já deu 11 horas da noite, 23 horas. E aí você senta na cama e você pensa assim, nossa, eu fiz muita coisa hoje. Mas será que faltou algo? Isso é muito comum nas mulheres, que tem que conciliar várias carreiras, várias versões, né? A carreira profissional, o trabalho, a casa. Mesmo das mulheres que também não trabalham fora, mas trabalham em casa. Né? Tem muitos afazeres para fazer em casa. O marido sai para trabalhar e toda a gestão da casa dela, toda a organização, todo o planejamento é dela. Então esse sentimento de culpa, esse sentimento de insuficiência, esse sentimento de que não dou conta de tudo, é uma coisa que a gente carrega muito, mas que a gente precisa parar
parar de carregar. A gente precisa contar uma nova história da nossa vida, pra gente. Em primeiro lugar, pra gente. Se você for hoje contar uma história da sua vida, e quando a gente está cansada, nesse lugar de cansaço, a gente vai contar uma história mais pelas coisas que a gente faz em excesso do que pela verdade dessa história, né? Porque tem todo o lado bonito dessa entrega, mas a gente precisa dosar, a gente precisa equilibrar, para que todo esse esforço que a gente faz de atender os nossos, seja no trabalho, na casa, né, na família, seja um esforço que vire uma virtude. Senão vai ser só um gasto de energia. Então a gente precisa traduzir isso em virtude. Né? Então, quando a gente faz, e também ser bom pra gente, porque Deus também quer que seja bom pra gente. Deus nos dá essa graça de servir as pessoas, porque servir é bom. E a gente precisa olhar esse novo lado, né? Olhar para isso e contar essa nova história. E não se culpar, e não pegar as decisões por culpa. Quando eu falo assim, decisões por culpa, é tipo assim, às vezes eu quero dizer não e não falo não porque, poxa, eu tô devendo, a gente sempre acha que deve algo para alguém. Então a decisão por culpa, ela te faz não dizer não, não conseguir falar o não. Ela te faz você se eliminar, entre aspas, né? Tipo assim, sempre estar a serviço do outro e às vezes o outro não precisa, né? Às vezes acostumou-se com esse padrão e esse padrão precisa ser corrigido, né? Então eu queria que você pensasse se você se identifica com isso ou se você conhece alguém que se identifica com isso, para a gente poder estar ressignificando todo esse movimento e mudando esse padrão de comportamento. E padrão de comportamento a gente só muda quando a gente toma consciência dele. Quando a gente percebe que a gente está desordenada dessa forma, né? Então, assim, eu queria falar para você que você não está falhando. Na sua vida, no seu dia a dia, nas suas demandas, você não está falhando, tá? Você só está sobrecarregada, com a alma cansada. E isso mexe com a sua autoestima, e mexe com o olhar sobre você, e mexe com o olhar sobre a sua vida. Porque às vezes acaba achando que a vida é ruim, que não vai dar conta, né? Que não vai aguentar, mas você vai aguentar. É só a gente ordenar, a gente aprender a descobrir a prioridade e a gente focar na prioridade e não só no externo, né? O que a ciência explica sobre a culpa materna? Né? Então ela fala o seguinte: a culpa materna é uma sobrecarga mental invisível, foi o que a gente falou aqui, né? O silêncio da culpa invisível. Então a gente se sobrecarrega na mente e ninguém vê, quem sente é a gente, e às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente nem toma consciência disso, tá? E o que acontece com essa sobrecarga? Então a ciência diz que as mulheres e as mães, elas dominam a maior parte da carga emocional de uma casa. Por quê? Porque sobre elas está o planejamento da casa, a organização da casa e a antecipação das coisas. Então, por exemplo, quem é que pensa o que vai se comer durante a semana? O cardápio da semana. Aqui em casa eu costumo fazer o cardápio da semana, de segunda a sexta, que é para me facilitar. Quem pensa nisso é a mulher, a maioria das vezes. Eu sei que tem homens que também podem pensar, né? Dependendo do cenário ali da família. Mas a maioria responde para mim: é você que pensa no cardápio? O que eu vou comer segunda, terça, quarta? O que vai ser o almoço? O que vai ser a janta? Isso faz parte do planejamento, né? É você que, por exemplo, a gente tem um combinado aqui em casa, o meu esposo, ele faz a compra. Eu abri mão de ir no mercado porque eu não gosto. Então tem mais de 10 anos que eu não vou ao mercado sem fazer compra. Mas aí a gente fez um combinado, eu assumi outras coisas. Mas ele vai ao mercado, mas ele fala: Carla, me dá a lista. Então quem faz o planejamento? Quem faz a previsibilidade? Quem antecipa, né, para a casa funcionar, para as coisas acontecerem? Quem organiza? Quem organiza isso? Quem organiza a casa? Mesmo que você tenha uma secretária, quem gerencia, né? Quem orienta? Então é sempre. Então isso que a ciência fala sobre a sobrecarga mental e sobre
A culpa materna. Como a gente tem a maior parte da carga emocional da casa, por causa do planejamento, da organização, da antecipação, né? Isso vai gerando o quê? Culpa na gente. Por quê? Porque a gente vai percebendo que a gente tem uma demanda muito grande. E que às vezes a gente não dá conta e é normal, falhar é normal, só que a gente tende a se culpar, tende a achar que é insuficiente, tende a achar que é incapaz, né? Por quê? E esse movimento é constante, porque assim, o planejamento da casa, a organização, a gestão, ela é contínua, é comida todo dia, né? É cardápio todo dia, é arrumar a lancheira do filho todo dia, é arrumar a mochila todo dia. Então assim, você não sai desse ciclo de sobrecarga mental. A partir do momento, isso muda a partir do momento que você se conscientiza e que isso tem que ser equilibrado, não no sentido de deixar de fazer, mas no sentido de não se culpar, de não achar que você não vai falhar, entendeu? Isso é muito importante, porque senão você fica o tempo inteiro em estado de vigilância, em estado de alerta. Ah, isso não pode faltar, eu não posso esquecer isso, eu não posso esquecer aquilo. Aí tem a lista, aí tem... Eu sou muito da prática, tá? E eu falo para os meus pacientes da gente anotar, da gente usar o caderno, da gente mudar o campo de visão. Porque o campo de visão aqui traz ansiedade e estressa a gente. Nosso campo de visão tem que estar fora para a gente poder ter o controle de tudo que vai acontecer. E isso acalma a gente, traz segurança para a gente. Então, isso diminui esse estado de vigilância. Outra coisa que a ciência fala da culpa materna é que ela gera um padrão irreal de idealização. O que é isso? Ela gera um padrão de que você tem que ser perfeita. A mãe perfeita que não falha, a esposa linda, que espera o marido todo dia que não falha, a profissional, né, que é pontual, toda certinho. E não que a gente não tenha, tá, gente? Que ter essas virtudes, né, e cumprir os nossos deveres. Mas a gente quer um estado de perfeição que é irreal pra gente, né? E que chega na comparação, que é o que eu falei lá na aula de terça-feira. Você começa a ver a rede social e se comparar com as mulheres que estão impecáveis, né, o tempo todo, né, levando o filho para a escola, aquilo, e não é. Enquanto é o que eu falei, enquanto ela mostra uma mesa posta, a pia deve estar cheia de louça, né, porque é normal, não estou criticando, é normal, mas a gente entra, se a gente não toma consciência disso, não muda, a gente entra na culpa e a gente vive esse estágio, tá? Do perfeccionismo. E isso acontece, o que aumenta a nossa ansiedade. Tá? Quanto mais perfeita você quer ser, mais ansiosa você vai ficar, e menos você vai produzir. Porque o perfeccionismo, ele atrapalha a sua produção, a sua execução. Você fica muito preso aos detalhes, né? E não executa e se executa e fica exausta. Porque quem quer tudo com muitos detalhes, tudo assim, né? Porque ninguém vai encontrar, né, nada. Como minha mãe dizia, não encontro nenhuma poeira para fazer um chá na casa, né? Você vai ficar cansada, né? E outra coisa que a ciência explica sobre a culpa materna é que o cérebro vive em estado de alerta constante. A gente tem a maior carga emocional de uma casa. E a gente vive em estado de vigilância, para nada faltar, para nada dar errado, né? Para ninguém. E sempre para ninguém, né? Porque a gente acaba não se excluindo. E a gente vive em estado de alerta constante. Para quê? Para que nada seja esquecido. E às vezes você fez tudo o que tinha, chega no trabalho e fala, esqueci o casaco do meu filho. Aquilo te mata. Aquilo mexe com você. Isso mesmo. A Lídia está falando que é sobrecarga mental, onde ela se identificou, né? E que isso mexe com você. Mas tudo bem, esquecer um casaco. E a gente precisa começar a trabalhar a autonomia dos filhos. Mas isso não é para gerar culpa. Isso é para gerar consciência, entendeu, pessoal? É para gerar consciência. Então, o cérebro em modo de alerta constante, ele gera um estresse contínuo. Aí eu quero aqui diferenciar para vocês o estresse da ansiedade. Porque o perfeccionismo gera ansiedade. O modo constante de alerta gera o estresse. O estresse, ele é ligado ao presente. A ansiedade é ligada ao futuro. Isso mesmo, Luz. A gente não pode errar nada, a gente sempre se cobra. Então, vamos lá. O estresse, o que acontece? Ele acontece com prazo, com doença. Ele é pro agora. Ele acontece no agora. Então, por exemplo, um filho ficou doente. Você ficou doente, não pode trabalhar. Quem vai levar os filhos para a escola? Entende? Então, assim, numa doença dessa, você acaba ficando estressada.
né? Porque tá ligado ao presente, é o que tá acontecendo no momento. Então você tá estressada, você fica com tensão muscular, irritação, cansaço físico, dor de cabeça, né? E aí o corpo entra num estado de sobrevivência. Você quer sobreviver àquilo ali, que tá ali. Que é diferente da ansiedade, porque a ansiedade, ela tá ligada ao quê? Ao futuro. É uma antecipação de coisas que às vezes nem vão acontecer, mas que te deixa ansiosa. Então você antecipa aquilo que você acha que pode dar errado, né? E você vive uma ansiedade. Tá ligada ao futuro, é uma ameaça que pode existir, mas pode não existir. Então, a ansiedade é diferente do estresse. Às vezes você está estressada, mas você não é ansiosa. Está estressada pelo momento que você está vivendo. Talvez uma doença, talvez um desemprego, talvez algo que você tenha que resolver, uma dívida, te estressa. A ansiedade é aquilo que você pensa lá na frente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem muitas mães atípicas, né, que têm filhos com inclusão, que pensam lá na frente. Como vai ser quando eu não estiver mais aqui? Aí ela vai antecipando um cenário e vai ficando ansiosa, nervosa. E eu falo isso porque eu atendo pessoas assim. Entende? Então, assim, a ansiedade, ela tá no futuro, em uma ameaça futura. O estresse não, o estresse tá agora aqui. Então, essa culpa materna, ela gera essa sobrecarga mental e gera, em alguns momentos, estresse e também pode gerar ansiedade, se a gente não tomar consciência disso e equilibrar as coisas. Tá? E mover esse movimento do nosso dia a dia. Aí qual o sintoma da ansiedade? É diferente, coração acelerado, aperto no peito, dificuldade de relaxar. A pessoa ansiosa não consegue, às vezes, parar, relaxar, mesmo que a gente faça técnicas com elas. Tem que treinar, pensamentos repetitivos que não param, né? E o medo constante de algo que vai acontecer. De que algo vai acontecer, tá? Então, tudo isso a gente está falando por quê? Porque a gente está explicando a culpa materna, né? Que é a sobrecarga mental invisível, gera padrões de idealização, de perfeccionismo e um medo constante, né? Do que vai acontecer. Então, assim, não vale a pena viver com culpa. Não vale a pena viver com culpa. E quando a gente vive com culpa, a gente vai decidir errado. E a gente tem decisões pequenas e grandes para tomar todos os dias. Quantas vezes seu filho precisava estudar para uma prova e você falou, ai, tadinho, ele precisa dormir, vai lá e dorme. É a culpa de ter que cobrar. Quantas vezes acontece algo que não é para acontecer, mas pela sua culpa, porque você acha... O que é a culpa, gente? Eu devo sempre algo para alguém. Não deve. Você não deve nada para ninguém. O que você deve é aquilo que o seu estado de vida, né? Seja casado, solteiro, no trabalho... te exige, entre aspas, porque houve ali um compromisso, tá? Mas fora isso, não, as coisas têm que ser equilibradas. Então, controlar esse movimento invisível que está na gente, na mulher, é muito importante, tá? Não achar que tudo depende de você, que você está no controle de tudo, te escraviza, porque você não está no controle de tudo. Você não está no controle de tudo, não tem como estar. Então, você só vai virar uma escrava de ter que fazer coisas que, por vezes, você não vai conseguir fazer. Então, isso vai causar o quê em você? Exaustão e, consequentemente, atinge a sua autoestima. Quantas mulheres se largaram, se abandonaram para dar conta de tudo? Quantas? E eu atendo muito isso. Nos meus atendimentos, mulheres que sabe... não cortavam o cabelo, até a roupa, nem era a mesma roupa todo dia. Se abandonaram, porque tinha que dar conta de tudo. No momento que eu fiz um movimento com elas de escrever a história de vida, elas não conseguiam escrever. Elas falavam, não consigo, porque eu só me vejo como mãe. E ela esqueceu que ela era mulher, que ela era filha, que ela era cristã no caso, que ela tinha outras áreas a serem trabalhadas, mas que ficaram ali pelo caminho, tá? O que acontece com a culpa? A culpa é um sentimento. E o sentimento, ele vai se materializar em comportamento para você. Então, se você, por vezes, sente tristeza, desesperança, às vezes até desespero, choro que não para, cansaço, é porque esse sentimento está sendo traduzido em comportamento. Eu sempre falo isso, todo mundo que me conhece já sabe.
Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, ela se materializa nos comportamentos que talvez vocês estejam tendo no momento. Quem está nesse cenário. Aí pode começar a pensar, realmente, qualquer coisa eu choro, né? Quando eu não consigo, eu choro, não tenho mais esperança, não sei quando isso vai acabar, acho que minha vida é só isso mesmo, né? Não vou aguentar. Então vai se concretizando, vai se materializando e você vai se comportando como uma pessoa triste, como uma pessoa sobrecarregada, como uma pessoa que não aguenta nada, e às vezes irritada, e às vezes frustrada, né? E isso também pode passar para o físico, né, gente? Porque a gente vai se tensionando cada vez que a gente se preocupa. Então, vai repercutindo em todo o nosso ser, né? Emocional e físico. Quantas coisas você tem dito pra você? Pensa. Eu sou burra mesmo. Às vezes você nem tá se escutando, sabe? Eu realmente não sei pra que eu casei, não dou conta de tudo, pra que eu fui ter filho. Nossa, todo mundo consegue, eu não consigo. Então você vai gerando esse movimento interno em você que atinge o seu pensamento. Quando você fala, você se escuta. Quando você escuta, você pensa sobre aquilo. Quando você pensa sobre aquilo, vai repercutir de forma positiva ou negativa para você. O que você acha? Entende? Então, assim, eu quero mudar, te ajudar a mudar essa história. Começar a ressignificar e contar diferente a sua história, para você e para as pessoas. Mas, primeiramente, para você. Que você acorde cansada. Hoje eu fui caminhar de manhã e eu falei assim, esse foi meu movimento heróico. Que eu rezei o rosário, acordei de madrugada e fui caminhar. Para mim foi um movimento heróico e a gente precisa todos os dias ter um movimento heróico. Para mim foi esse, para você pode ser outro. Para você esse movimento heróico pode ser escutar com paz, olhando para frente para um filho, porque às vezes está na correria e não consegue parar para ouvir. Ou escutar o esposo. Ou talvez seu movimento heróico vai ser passar um batom que você não está conseguindo. Então, todo dia a gente tem que ter um movimento heróico. Mas isso vai moldando a gente de forma diferente. Para que a nossa vida seja diferente. Se eu não agir, se eu fizer as mesmas coisas, nada vai mudar. Eu vou viver as mesmas coisas. Então, eu preciso fazer coisas diferentes para viver coisas diferentes, né? Então, por que eu estou falando isso? A gente precisa sair desse estado de culpa, de dever algo para alguém toda hora, né? De achar que a gente não é boa o suficiente para a gente poder melhorar e contar uma nova história. E para que as pessoas entendam a nossa história também de forma diferente. Porque a forma que a gente conta a nossa história é a forma que a gente está comunicando ela. Tá? E os nossos filhos estão vendo. Então, se você reclama o tempo todo do trabalho, seu filho vai querer trabalhar? Se você reclama o tempo todo do casamento, seus filhos vão querer pensar em casamento? Se você reclama o tempo todo de ter que servir o outro na cozinha, lavar uma louça, seus filhos vão querer ajudar? Não vão. Então, a história que a gente conta pra gente também é a história que a gente está contando para quem está vendo a gente, né? Então, isso tudo faz parte de uma nova versão de vida, de família, sabe? E eu quero te ajudar. Não estou aqui para botar mais peso em você. Eu quero te ajudar. Como que eu vou te ajudar? Tá? Para a gente não demorar muito. Você tem que parar de ter a sua visão pessoal genérica. Como que é genérica? Eu olho para tudo que eu faço. Falhou uma coisa. Se você listar no final do dia tudo que você fez muito mais coisa do que não fez. Então você sai desse movimento de olhar para o seu pessoal de forma genérica, tipo assim, falei em tudo, foi uma correria, e começa a olhar de forma específica. E aí você vai começar a ver verdadeiramente quem você é. Então eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, isso vai ser um processo de transformação para você. Então, por exemplo, se no momento você vai tirar e organizar as roupas passadas do seu filho e vai guardar no armário. Naquele momento, de forma específica, você vai olhar para você e vai falar assim, nossa, eu sou uma mãe dedicada. Eu tô aqui guardando as folhas, as roupas do meu filho. Entende? Por mais que você, lá
mais tarde esqueça o casaco dele na escola, você não pode esquecer desse ato. Porque esse ato específico que vai mostrar para você como você está e como você é naquele momento. Então, assim, os seus movimentos pequenos é que vão dizer quem você é. E não todo movimento no final faz um resumo e, poxa, falhei, não sou boa. Então, trabalhar esse específico, se olhar no agora, se olhar nesse momento, vai traduzir de forma totalmente diferente quem você é, para você. Então, por exemplo, agora eu estou no trabalho fazendo a tarefa lá que meu chefe mandou. Então, eu estou executando, estou aqui focada nisso, concentrada, debruçada nessa tarefa. Nesse momento, você é qual profissional? Uma profissional dedicada. Ah, mas ontem eu errei uma planilha. Vive com esse momento. Eu sou dedicada, eu estou aqui fazendo. Porque não são os erros que vão definir a gente. O que vai definir a gente é nosso comprometimento com o agora, com aquilo que a gente está fazendo. Então, isso você vai mudando, você vai colecionando micros movimentos positivos seus para no final do dia falar, poxa, que bênção. Que bênção. Nossa, quanta coisa eu fiz de bom. Como a minha história está sendo legal. Entendeu? Então, essa é a dica de hoje. Sai da visão genérica, entra na visão específica, tá? E nessa visão, faz uma pergunta para você, como eu estou sendo agora? Nossa, eu se fosse minha chefe, eu ia estar feliz comigo. Você preparou lá a comida para o seu filho, para o seu esposo. Poxa, nesse momento você está mostrando ali a sua dedicação como esposa, a esposa que você é. Então esse momento é que define quem você é, e não o todo. Porque o todo, você está confusa, atrapalhada, esgotada a gente descompensa o nosso humor, entende? E a nossa tendência é sempre se botar para baixo, tá? Então a dica é essa, sai do genérico e entra no específico, tá? Então toda essa clareza vai te tirar dessa visão que você tem de culpa, de estar sempre devendo algo a alguém, tá? E vai diminuir, né? Essa ansiedade, esse estresse, essa angústia, essa frustração. Então, você vai criar uma nova versão sobre você a partir das verdades que você vai observar. Entende? É você que vai observar ali. Porque, assim, as suas escolhas não vai definir quem você é no geral. Mas, em cada momento, ela vai definir. Então, naquele momento, vai definir. Eu aqui estou fazendo live para vocês, né? Eu estou dando o melhor de mim. Posso melhorar? Posso, mas eu tô dando o melhor de mim, então eu vou sair daqui, poxa, que bom. Que bom que eu pude ajudar, que bom que eu pude falar, que bom. Entende? Então, assim, eu tô vivendo esse momento. Você vai sair daí, vai, de repente, receber uma visita. Você vai acolher essa visita? Poxa, nesse momento eu tô sendo uma anfitriã bacana. Então, é isso que você tem que estabelecer para você, tá? E não é passar panos quentes, não achar que a gente não tem falha, não é isso. É para você conseguir sair do estado de sobrevivência e viver normal. Uma vida com problemas, uma vida com dificuldades, uma vida igual a de todo mundo. Mas que é feliz também, né? Porque a dificuldade, o problema faz parte, tá? Então, isso é muito importante. Então, exercita isso. E lembra que a ação muda o pensamento. Então, a partir do momento que você começar a agir assim, a se observar, o seu pensamento vai mudar sobre você. Poxa, que legal, trabalhei bem hoje. Poxa, que legal, pude atender meu marido. Poxa. E aí esse pensamento vai gerar um sentimento de quê? De satisfação, né? De querer ser melhor. Porque quanto mais a gente percebe que a gente é boa, melhor a gente vai querendo se tornar, né? E é isso que a gente precisa trabalhar e gastar energia nisso, investir a nossa energia nisso, e não em falar mal de si, né? E não em dizer coisas contra a gente, tá bom? Então é isso, pensamento, sentimento, comportamento. E começa com ações novas sobre você, no seu agora, no seu pequenininho, nesses micro movimentos, para você começar a estabelecer uma nova visão e viver diferente. Que aí você vai tomar decisões com segurança. Porque se você, de repente, se sente uma má profissional, né, por causa do todo, por causa da visão genérica, se alguém fala assim, ó, fulano vai entrar no seu lugar, você deixa.
você já vai largando a vida, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que você use todos os talentos e as habilidades e aquilo que Deus promove para você de uma forma que seja efetiva para você, para sua família e para Deus, tá? Então, assim, é a sua melhor versão. Você é a essência de Deus. Você... E Deus depositou em você, né, habilidades, verdades, virtudes. Então, é assim que a gente tem que viver. Né? A tendência do mundo da rede social, por causa da comparação, é a gente cada vez se achar pior. Não. Você não é melhor que ninguém, mas você também não é pior que ninguém. Você é aquilo que Deus sonhou. Tá bom? Então é isso. Então você precisa crescer nessa visão e eu te convido a acompanhar esse projeto. Então terça-feira que vem vai subir uma nova aula no YouTube. Se você ainda não está lá no canal, o canal começou agora, vai no link da bio, se inscreve, aperta lá o sininho porque ele vai te avisar da aula, tá? Para você lembrar. Lembra que a sua história é linda, que você tem capacidade de ter decisões assertivas, que a gente só precisa ajeitar os parafusos, tá? E um desses parafusos é esse, sai do genérico e entra no específico, tá bom? Então, eu sou Carla Coelho, para quem não me conhece, tem gente que entrou aqui agora que eu não conheço, sou psicoterapeuta, sou mãe, tenho 3 filhos maravilhosos e ajudo mulheres a tomarem decisões. Ajudo mulheres que trabalham a tomar as decisões seguras em 4 semanas, tá bom? Tô no Instagram, quem quiser me acompanha, segue aí. E pode estar se comunicando comigo lá no direct, nas caixinhas de pergunta quando tiver. E a gente se encontra no YouTube terça-feira, tá bom? Que bom, a Duda tá falando, eu não sou mãe, mas estou amando. Que bom, que bom. Isso, Duda. E aproveita aí, né, para o seu namoro, para o seu noivado, para sua juventude, para o seu trabalho, né? Tenha sempre um olhar bondoso sobre você, seja gentil com você. Edna, que saudade, a Edna, mãe maravilhosa aí de 3 filhos, né, Edna? Agora você sabe que agora eu tô confusa, você tem 3 ou 4, tá aí uma bebezinha pequenininha. É linda, Samuca, obrigada pela presença de todos, tá bom? Então a gente se encontra no YouTube terça-feira. Beijo! Deixa eu ver aqui, Eliane. Aqui.